Alexandre de Moraes. Ele é a vítima. Ele é o investigador. E ele é o próprio juiz de si mesmo. Agora você vai descobrir toda a trama que envolve esse juiz. Hoje, no seu Ops Repórter. Entre as diversas nomeações de Alexandre de Moraes, podemos citar como secretário da Justiça por Alckmin em 2002, Lula, em 2005 o nomeou para o Conselho de Justiça, foi secretário de Transportes por Kassab em 2007, em 2014 foi secretário de Segurança Pública por Alckmin. E então, foi em 2017 que Michel Temer o nomeia ministro do Supremo Tribunal Federal. E segundo matéria do Estadão foi filiado ao PSDB, e também viu seu nome envolvido em algumas polêmicas onde já defendeu Eduardo Cunha, um dos indiciados na Lava Jato, em um processo de uso de documento falso, e seu escritório representou a Transcooper em pelo menos 123 processos. A cooperativa foi citada em investigações sobre o PCC. Seu poder começou a ganhar notoriedade em 2019 quando Toffoli, presidente do STF, comparou ataques e insultos pela internet como uma agressão no ambiente físico do Supremo, como se a internet fosse dentro do Supremo, e com base nisso usou um artigo para abrir um inquérito. A existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, resolve, como resolvido já está, instaurar inquérito criminal. E fechou com chave de ouro nomeando um ministro do STF como presidente do inquérito. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes. O problema é que tudo isso é inconstitucional. O caminho correto seria convocar a Procuradoria-Geral da República para julgar, ou seja, o STF representaria e a PGR julgaria. E piora quando nomeia o próprio STF como juiz do inquérito. E Moraes não perdeu tempo para degustar desse novo poder. Moraes, logo de cara, logo no primeiro ato, Felipe, sabe o que ele fez? Ele censurou a revista Cruzoé e o site antagonista. Com esse inquérito, foi dado ao Alexandre um álibi para perseguir e calar toda a voz de direita relevante, principalmente apoiadores do Bolsonaro. E a prova de que nada é tão ruim que não possa piorar é que em 2022 Alexandre de Moraes se torna chefe do TSE. E agora é um juiz com poder de polícia de dimensões eleitorais sem fim, e passa a multar pessoas e partidos, fazer buscas e apreensões, caça mandatos, prende coronéis e policiais e até governador destituiu do cargo. Alexandre de Moraes agora é a lei. Sarah Winter foi presa agora há pouco. O pedido de prisão foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E pessoal, o Twitter confirmou o bloqueio da conta do empresário Luciano Hang. A medida da rede social cumpre uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. O ex-deputado Roberto Jefferson foi preso hoje de manhã. E a autorização para a prisão preventiva, que é aquela sem prazo determinado, partiu do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, defendeu a pena de 8 anos e 9 meses de prisão, com início em regime fechado, a perda de mandato e dos direitos políticos do deputado Daniel Silveira, o que então, portanto, o tornaria inelegível pelo período da pena. Também propõe o ministro o pagamento de uma multa fixada em R$212 mil. O Mauro Cid, ele depunha ao STF, que depois do término da audiência foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra Mauro Cid. Mauro Cid, então, foi encaminhado ao IML pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes manteve a rotina de trabalho nesta quarta-feira. Ele mandou prender mais uma vez os blogueiros bolsonaristas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Os dois estão foragidos no exterior. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar atos antidemocráticos no país. A lista inclui os registros de 11 pessoas e 32 empresas. Entre elas, um banco, transportadoras de cargas, fornecedoras de caminhões, fabricantes de peças e insumos agrícolas, além de indústrias de material de construção. E o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador Ibanez Rocha após a invasão aos prédios dos três poderes. O governador do Distrito Federal foi afastado nesta madrugada e no lugar dele assumiu a vice, Celina Leão.
eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido do PL. Alexandre de Moraes também aplicou uma multa à coligação que tentou reeleger o presidente Bolsonaro. O Partido Liberal pedia a invalidação dos votos registrados em urnas fabricadas antes de 2020 apenas no segundo turno, com base no relatório de uma consultoria privada. O Tribunal Superior Eleitoral cassou agora há pouco a candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Olha, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a prisão preventiva de 6 meses de Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, foi uma, abre aspas, medida razoável, proporcional e adequada. Fecha aspas. 1.500 pessoas presas, 209 em flagrante, todos fichados. A maioria estava no acampamento em frente ao quartel de Brasília, desfeito hoje, após a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, já analisou todos os pedidos de liberdade provisória dos presos. 294 pessoas tiveram o pedido negado e seguirão presas. Eu voto e proclamo o resultado. Para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Em nenhum momento da história do Brasil, um juiz teve tanto poder e cometeu tantas arbitrariedades. E para concluir essa parte, vamos ouvir a opinião de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Existe um inquérito aberto para apurar fake news e outro correlato aberto e também relatado pelo ministro Alexandre de Moraes para apurar atos antidemocráticos, entre eles alguns visando ministros do Supremo. Como o senhor vê essas investigações? Por que fui contra a instauração desse inquérito? Porque não concebo a própria vítima provocando a instauração do inquérito, e foi o que ocorreu. Ou seja, o presidente à época do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ele não só instaurou, sem provocação da polícia, sem provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público, o inquérito, como também escolheu a dedo quem seria o relator desse inquérito. Isso, evidentemente, não se coaduna com o direito positivo, com a Constituição Federal, com os ares democráticos. E o inquérito ele está tramitando já praticamente, eu creio, há 2 anos, e não se tem aí sinalização da oferta da denúncia, que é a primeira peça do processo crime, da ação penal, pelo Ministério Público. E se tornou um inquérito, como eu disse, praticamente no fim do mundo, porque nele cabe tudo que venha a surgir, como já houve alguns aditamentos quanto a fatos verificados. Não é assim que se caminha. O Alexandre de Moraes, como seu passado mostra, não nasceu dessa esquerda radical. Tudo o que fez através de negociatas e conchavos, sempre adequando sua persona, foi em benefício próprio e por poder. Recentemente, seu discurso de acabar com uma suposta direita extremista, antidemocrática e bolsonarista foi só mais uma adequação para o modelo ditatorial de esquerda e assim exercer seu poder tirânico. Esse movimento ocorreu graças ao establishment. Os establishment são grupos poderosos que através da política são beneficiados financeiramente. Por exemplo, o grupo da mídia recebe bilhões em propagandas e campanhas de saúde, educação e segurança. O grupo dos banqueiros são os maiores beneficiados. Sempre que o governo não consegue pagar suas contas, emitem títulos aos bancos para quitá-las e quem garantem os juros que os bancos cobram somos nós. Já os interesses do grupo de empresários vêm através de lobistas com negociatas e apoio financeiro das campanhas de políticos, recebendo subsídios e leis que os favorecem. E para que essa malha de corrupção funcione são necessários políticos corruptos. Relembrando a história, em meados de 2016 o povo decide se auto-representar. O povo cansou de ser enganado, e mesmo sem uma liderança, sem qualquer organização e sem pautas foram às ruas e exigiram a tal ordem e progresso. Milhões de pessoas foram às ruas pedindo o impeachment da Dilma.
E para acalmar a massa, o establishment deu ao povo a cabeça de Dilma, achando que, como de costume, voltariam à vida normal. Mas eles não contavam que, dessa vez não seria como planejaram, pois agora esse povo teria voz e teria um líder. E esse líder lutou pela liberdade desse povo. Não fez conchavos políticos, não gastou bilhões com a mídia, não abraçou empreiteiras como os financiamentos de obras no exterior, não gerou déficit nas contas públicas para ajudar os bancos. Jair Messias Bolsonaro não se dobrou ao establishment. E tudo isso teve um preço. O establishment se irritou, estava vendo suas receitas despencarem, e principalmente, sem perspectiva de voltarem ao poder. Afinal, se um povo sem líder conseguiu derrubar a Dilma, com um líder, seria imparável. E tendo em vista que a mídia, através da destruição de reputação, não estava dando certo, pois a cada 7 de setembro mais pessoas lotavam as ruas, agora, precisavam de outro plano e esse seria através do judiciário. Primeiro passo, soltar o Lula. Segundo passo, colocar um xerife que os defenderia. E assim foi feito. Colocam Alexandre de Moraes no principal controle, acabar com essa nova direita e principalmente, seu líder. Então, Alexandre de Moraes não é o único responsável, mas ele representa o maior problema do nosso país. Sabe-se que mesmo que ele caia, o problema não será resolvido. Afinal, como vemos ao longo da história, eles sempre se moldam e surgem com outra máscara para enganar o povo. O Brasil precisa voltar à normalidade onde as pessoas possam ter liberdade de se expressar, opinar e criticar o que quiserem, de urnas a vacinas, de poder chamar ex-presidiários de ex-presidiários, de se manifestarem sem serem presas, usarem as redes sociais que desejarem, que seus representantes não sejam caçados, calados e nem censurados. Por isso o Brasil precisa urgente do impeachment deste ditador chamado Alexandre de Moraes, antes que suas ações se tornem irreversíveis. Someday, when the time comes to deliver the final ultimatum, our surrender will be voluntary because by that time we will have been weakened from within spiritually, morally, and economically. He believes this because from our side he's heard voices pleading for peace at any price, or better read than dead, or as one commentator put it, he'd rather live on his knees than die on his feet. And therein lies the road to war, because those voices don't speak for the rest of us. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. If nothing in life is worth dying for, when did this begin? Just in the face of this enemy? Or should Moses have told the children of Israel to live in slavery under the Pharaohs? Should Christ have reduced the cross? Should the patriots at Concord Bridge have thrown down their guns and refused to fire the shot heard round the world? The martyrs of history were not fools. And our honored dead, who gave their lives to stop the advance of the Nazis, didn't die in vain. Where then is the road to peace? Well, it's a simple answer after all. You and I have the courage to say to our enemies, there is a price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance. Por 3 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal mandou soltar o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. O Supremo Tribunal, maior corte do Brasil, virou vergonha nacional da pátria que nos pariu. Nunca passou em concurso, reprovado na OAB, defensor de vagabundo, advogado do PT. Lá em cima tem um outro exemplo de tirania. A PF prende os caras e ele solta no outro dia. E o secretário Tucano advogou pro PCC, virou ministro do Supremo, coisa triste de se ver. Vivem igual marajás, em mansão
mansões e edifícios, regalias, mordomias, infinitos benefícios. Nós bancamos o salário, casa, carro, o lazer, e bancamos muito mais, várias coisas sem saber. Pra você que paga a conta, não pode nem criticar, que vem logo um mandado, eles querem nos calar. A nossa Constituição, eles têm que obedecer, mas estão se achando semideuses, ditadores no poder. Fica na tua, ministro, não tente nos censurar. Esse é o movimento da revolta popular. Isso é revolução, mas sem foice nem martelo, porque as cores da bandeira são o verde e o amarelo. Então vem fechar com a gente, tamo junto nessa luta. Não abaixem a cabeça pra esses filhos de Cuba. Pra mudar alguma coisa, tem que ir pra rua de novo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. O homem apenas turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro: acabou o tempo dele. Sai Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! A liberdade de expressão é algo sagrado. Não pode um processo começar em cima de um factoide, em cima de uma fake news. Invadir casas de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante esposas e filhos. Isso é inadmissível. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Me desculpe, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. O chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode propor aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Nós todos, aqui na Praça dos Três Poderes, juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede para sair. Fica na tua, ministro, não tente nos censurar. Esse é o movimento da revolta popular. Isso é revolução, mas sem foice nem martelo, porque as cores da bandeira são o verde e o amarelo. Então vem fechar com a gente, tamo junto nessa luta. Não abaixem a cabeça pra esses filhos de Cuba. Pra mudar alguma coisa, tem que ir pra rua de novo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.